A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Hoje vou estar falando sobre oração. Será que uma oração pode ser mais eficaz do que a outra? Vamos entender melhor sobre isso. Enquanto caminhava pela rua, eu perguntei a Deus sobre o poder da oração. Duas perguntas que fiz a Deus sobre o poder da oração. Seria a primeira: Senhor, se todos os seus filhos professam a mesma fé, eles também oram com a mesma eficácia? A outra: a falta de santidade pode prejudicar as suas orações? Depois de um certo tempo, Deus me fez entender que o pecado tem sim o poder de criar obstáculos em nossa comunicação com Ele. E a palavra dele fala muitas vezes sobre isso, sobre o pecado que nos afasta dele. Vamos ver alguns versículos para dar um entendimento sobre isso, né? Salmos 66, 18 diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E Isaías 59, 2 diz: as suas maldades separarão vocês do seu Deus, os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. João 9, 31 diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Tiago 4, 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então aqui ficou alguns versículos mostrando realmente sobre isso, a eficácia da oração. E da mesma forma que o pecado pode criar uma barreira entre nós e Deus, o contrário também acontece. Tiago 5,16 diz o seguinte: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A palavra de Deus diz em Tiago 5, 17 e 18: Elias era um homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Mas o que tornou a sua oração tão eficaz, a ponto de Deus fechar o céu e depois abri-lo, é que o seu clamor estava baseado nas Escrituras, pois se o Senhor já havia ameaçado enviar maldição contra o seu povo por causa da desobediência, inclusive a seca, é o que está em Deuteronômio 28, 24, que diz: na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Se Elias é um exemplo de oração para nós, como já mostrei aqui no versículo, imagina a oração de Jesus, que orou como nenhum outro. As orações de Cristo eram eficazes por muitas razões. É que ele orava com fé, com muita frequência, e entendia claramente a vontade de Deus. Vamos entender aqui sobre isso, que está em João 17, 1 a 5, que diz: Jesus pediu que o Pai cumprisse as suas promessas feitas a ele. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ao fazer essa oração, Jesus não estava sendo soberbo, mas apenas lembrando seu Pai de suas promessas.
a ele e seu povo. Nós também devemos fazer o mesmo. Devemos fazer o mesmo, orar para Deus conforme a vontade dele, que seja feita nas nossas vidas. A palavra de Deus está repleta de promessas para nós. E se a nossa intenção for glorificar a Deus e fazer com que o seu reino cresça, Deus tem prazer em atender às nossas orações. Em outro ponto da palavra de Deus, lemos que a oração de Jesus eram ouvidas porque ele se submetia à vontade do Pai, mesmo quando sabia que isso o levaria à cruz. Vamos ler aqui em Hebreus 5:7, que diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Siga o exemplo de Jesus. Devemos sempre estar seguindo os exemplos que Jesus deixou para nós, né? Nós nunca conseguiríamos ser como Jesus foi enquanto esteve na terra. Nunca seremos como ele, como foi aqui na terra. Mas podemos e devemos nos espelhar em sua postura quando oramos. Guarde essas palavras de 1 de João 3:22, que diz: recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este versículo deixa claro que o receber de Deus está relacionado com o obedecer a Deus. Em outras palavras, escolha fazer as orações daqueles que cumprem a vontade de Deus e não daquele que afirma pertencer a Deus, mas não o obedece. Jesus disse, em Mateus 7:21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É por isso que a oração que agrada a Deus está relacionada com a nossa santidade e com a boa intenção do nosso coração. A intenção do nosso coração influencia muito na nossa oração. Ela só pode ser feita pelos justos que têm a vida alinhada com os propósitos de Deus. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês sobre oração. Nós vemos aqui que a oração que tem eficácia é a oração que não tem. Então, alinhe a sua oração com a vontade do Pai. Siga o que Jesus nos ensinou sobre tudo isso, sobre oração. E faça um conserto se realmente você precisa alinhar isso. Faça, porque além de agradar a Deus, você está fazendo a oração correta, conversando com Ele adequadamente. Então fica aí para você essa oração que seja eficaz. Tenha esse entendimento sempre disso. E tenha em mente que tudo podemos quando estamos alinhados com Deus. Ele nos promete isso na sua palavra. Deixa um forte abraço no seu coração. Jesus venha te abençoar em todos os momentos. Um forte abraço. Fé em louvar.